Israel realizou ataques ao programa nuclear do Irã. Os ataques foram parte da Operação Leão Ascendente. Fontes informam à Columbia Broadcasting System News que o presidente Trump considera se juntar a Israel em um ataque às instalações nucleares do Irã. A Guided Bomb Unit 57 aérea base conhecida como Bunker Buster é a maior bomba não nuclear dos Estados Unidos da América e a única capaz de destruir a planta subterrânea de enriquecimento do Irã em Fordow. O Irã está preocupado com os Estados Unidos da América porque a América possui as bombas Bunker Buster mais avançadas, que poderiam ferir seriamente o país. Essas bombas podem destruir bases que o Irã esconde profundamente na terra, com paredes de concreto. A destruição dessas bases enfraquece o poder do regime e pode até levar à sua queda. Por isso, Israel espera desesperadamente que os Estados Unidos da América se juntem à guerra para atacar o Irã. Primeiramente, devemos entender os alvos no Irã que Israel está lutando para derrubar por conta própria. Os locais nucleares são alvos cruciais na Operação Leão Ascendente, pois Israel busca evitar que o Irã produza uma bomba nuclear. A usina de enriquecimento de combustível de Fordow é o alvo mais desafiador. Construída dentro de uma montanha ao sul de Teherã e a nordeste de Qom. Imagens de satélite mostram a montanha com um perímetro de segurança, com túneis que levam às salas de enriquecimento subterrâneas. Há 5 entradas no total, além de diversos dutos de ventilação escondidos. A instalação de enriquecimento possui 16 níveis e abriga cerca de 3.000 centrífugas para enriquecer urânio. Há alguns anos, a Agência Internacional de Energia Atômica, encontrou urânio quase de grau-bomba em Fordow, indicando enriquecimento próximo a 90%. O problema é que está escondido abaixo da montanha, até 300 pés subterrâneos. Ademais, a instalação tem proteção de concreto reforçado. Israel atacou a instalação, mas nenhum dano extenso foi relatado subterrâneo. De acordo com a Agência Internacional de Energia Atômica, que mantém um olho no local, ainda está operacional. Isso é um grande problema, porque o Irã está tentando desenvolver uma arma nuclear após os ataques. E se continuarem enriquecendo urânio em Fordow, poderão atingir níveis de enriquecimento de grau militar em poucos dias. Um alvo semelhante a Fordow é a instalação nuclear de Natanz. Foi a primeira grande instalação de enriquecimento do Irã com cerca de 15.000 centrífugas. As centrífugas estavam alojadas de 25 a 40 pés abaixo do solo, protegidas por uma grossa camada de concreto armado. Ao contrário de Fordow, esta instalação foi fortemente danificada por Israel, como mostrado por estas imagens de satélite. O fornecimento de energia, a maioria dos edifícios de apoio e a planta piloto de enriquecimento de combustível foram interrompidos, atrasando significativamente o Irã. Apesar de nenhum ataque israelense ter penetrado diretamente no bunker subterrâneo, as centrífugas também foram destruídas. A Agência Internacional de Energia Atômica informou que, com a súbita perda de energia externa, é muito provável que as centrífugas tenham sido severamente danificadas, ou até mesmo totalmente destruídas. Então Israel só precisa da ajuda da América com Fordow. Se Fordow e Natanz forem destruídos, o programa nuclear iraniano estará acabado por hora. Seria necessário construir novas salas de enriquecimento, custando bilhões de dólares. Isfahan e Arak são locais nucleares importantes, porém menos estratégicos. É por isso também que o Irã não os colocou muito abaixo do solo para a produção. Mas não é apenas o programa nuclear do Irã que está em destaque aqui. O programa de mísseis do Irã é crucial. Segundo estimativas dos Estados Unidos da América, o país possui cerca de 3.000 mísseis balísticos. Se o Irã desenvolvesse armas nucleares, usaria esses mísseis para entregá-las em uma guerra nuclear. Mesmo sem ogivas nucleares, esses mísseis poderiam causar danos graves a Israel. Atualmente, o Irã está tentando lançar uma parte significativa de seus mísseis em um ataque de saturação, com o objetivo de desgastar as defesas aéreas de Israel. O Irã também utiliza seu extenso arsenal de mísseis de cruzeiro e drones para tal fim. Dispara centenas ou milhares deles contra Israel para esgotar seus mísseis de defesa aérea.
E se alguns mísseis balísticos passarem, causariam danos enormes aos centros populacionais, bases militares e infraestrutura de Israel, mesmo com ogivas convencionais. Para evitar isso, Israel tem como alvo desde instalações de produção até locais de armazenamento e lançamento de mísseis balísticos. Muitas das bases de mísseis estão enterradas profundamente, portanto Israel necessita de bombas bunker para destruí-las. A instalação perto de Khorramabad, no oeste do Irã, é um exemplo disso. A base de mísseis Imam Ali, também conhecida como Cidade de Mísseis, fica a apenas 1.265 quilômetros de Tel Aviv. Imagens de satélite revelam o quão avançada ela é. O complexo inicia com um posto de controle de entrada. A sudoeste, há uma área para tanques de combustível de mísseis e oxidantes. Próximo dali, há 2 túneis que levam a uma montanha, onde o Irã instalou 2 silos de lançamento para mísseis balísticos. E aqui na superfície podemos ver as portas de lançamento. A poucos metros do local de lançamento, avistamos a sede da base, com os comandantes da IRGC estacionados. Adiante na estrada, vemos mais 3 entradas de túnel, provavelmente para uma área de armazenamento. Do outro lado do vale, há outra entrada de túnel e a algumas centenas de metros dali, o Irã construiu 5 bunkers de armazenamento menores. Ampliando a visão para o vale próximo de Khorramabad, é possível ver intensa atividade militar. É a enorme instalação de armazenamento de armas Imam Ali, com inúmeros bunkers para armazenar mísseis, componentes e ogivas. Uma das maiores bases de armazenamento do país, abrigando algo ainda mais estratégico sob a cadeia de montanhas. O Irã construiu uma rede de túneis subterrâneos denominada Cidade dos Mísseis. Ela abriga milhares de mísseis balísticos, de cruzeiro e drones. Meses atrás, o Irã divulgou um vídeo de propaganda com 2 comandantes militares inspecionando a rede de túneis. No entanto, esses 2 comandantes morreram na primeira onda de ataques, e segundo Israel, a Cidade dos Mísseis também foi alvo. Contudo, ainda não se sabe ao certo o quanto foi de fato destruído, principalmente as partes armazenadas nas profundezas das montanhas. É evidente que o Irã ainda consegue disparar muitos mísseis, pois continua atacando Israel. Múltiplos mísseis iranianos atingiram alvos em Israel. Existem muitas outras instalações subterrâneas, como a Cidade dos Mísseis, espalhadas por todo o Irã. Na montanhosa província de Kermanshah, no oeste, o Irã tem outro enorme sistema de túneis com várias bases de mísseis. Essas bases também foram atingidas por Israel, mas o local ainda não está totalmente desativado. Então, nos próximos dias, haverá uma corrida entre os 2 lados. Se Israel destruir a maioria das bases de lançamento iranianas, terá vantagem. Se o Irã desgastar as defesas aéreas de Israel antes, sairá na frente. Além de locais nucleares e bases de mísseis, é importante discutir os líderes iranianos e o comando militar. O objetivo de Israel nesta guerra poderia ser mudar o regime no Irã. O primeiro-ministro Netanyahu está dizendo que não descarta assassinar o líder supremo, Ali Khamenei, porque isso encerraria o conflito. Sem surpresa, muitos líderes iranianos e comandantes da Guarda Revolucionária Islâmica se mudaram para bunkers de comando e controle escondidos sob as montanhas. As localizações desses bunkers não são conhecidas pelo público por razões óbvias. Trump afirmou recentemente saber onde o líder supremo está escondido e que mesmo em um bunker, ele pode não estar seguro. Porque, como veremos, os Estados Unidos da América têm capacidades muito mais avançadas que Israel. Mas primeiro, analisaremos as capacidades israelenses. Esses locais têm em comum a necessidade de bombas Bunker Buster para serem destruídos. Esses mísseis podem penetrar o solo ou concreto reforçado. Eles possuem um detonador de fusível retardado, portanto só explodem ao atingir seus alvos. Israel possui diversos tipos de bombas Bunker Buster, sendo a maioria fornecida pelos Estados Unidos da América. Isso inclui o JBU-39B, o JBU-31 e o JBU-28. O último é de longe o mais capaz que Israel possui. É uma arma guiada a laser pesando de 4 a 5 mil libras que durante os testes perfurou 160 pés de terra e 16 pés de concreto sólido. Israel tem usado essa bomba e versões menos avançadas por anos em Gaza.
Porém, alguns bunkers iranianos estão em profundidades que o JBU-28 não alcançaria. O Irã tem buscado novas formas de fazer concreto reforçado para reduzir a eficácia desses mísseis. Faz parte da luta de décadas entre bunkers e destruidores de bunkers. Um lado tenta fortalecer os materiais, enquanto o outro busca aumentar a letalidade dos mísseis. Com esse objetivo, Israel também tem desenvolvido alguns de seus próprios destruidores de bunkers. Isso inclui o Rampage e o míssil de cruzeiro Delilah. Para ser honesto, Israel ainda não chegou lá. Esses destruidores de bunkers caseiros só podem violar bunkers levemente reforçados, o que é útil, mas insuficiente. Os mísseis mais avançados de destruição de bunkers são feitos nos Estados Unidos da América, e alguns são tão sofisticados que nem mesmo são vendidos para outros países, incluindo Israel. Conheça o Guided Bomb Unit 57 Massive Ordnance Penetrator, ou o penetrador de munição maciça. Este míssil é enorme, pesando cerca de 30 mil libras. Isso dá à bomba uma quantidade massiva de energia cinética no impacto, permitindo que ela perfure rocha, solo e concreto. A única aeronave operacional que pode lançar um Massive Ordnance Penetrator é o bombardeiro B-2 Spirit, e ele teve que ser especificamente modificado para poder carregá-lo. A bomba pode atingir alvos a 200 pés abaixo do solo. Para comparação, isso é equivalente a um prédio de 20 andares. Quando confrontada com um bunker, ela pode romper cerca de 60 pés de concreto reforçado. E esses são os números publicados. As versões mais recentes podem ser bem mais prejudiciais. O Massive Ordnance Penetrator é, sem dúvida, o melhor destruidor de bunkers da América e do mundo. Os melhores destruidores de bunkers russos só penetram 3 metros de concreto. Na China, a situação não está muito melhor. Voltando ao Irã, a questão é: um ataque dos Estados Unidos da América pode ou não destruir as principais instalações iranianas? Há muita especulação, a entrega em si não deve ser um problema. Considerando a liberdade de operação dos jatos de combate de Israel no espaço aéreo iraniano, o bombardeiro B-2, com excelentes capacidades furtivas, não enfrentará resistência. Há alguns meses, os Estados Unidos da América estacionaram um esquadrão de bombardeiros B-2 em Diego Garcia, uma ilha no Oceano Índico a 2.400 milhas da costa iraniana. Apesar de parecer distante, está ao alcance do B-2. Eles deixaram Diego Garcia temporariamente, mas podem ser facilmente realocados para lançar um ataque. No entanto, a parte de mira da operação já será muito mais complicada. É difícil saber exatamente onde estão os bunkers subterrâneos. Os dados de satélite só podem nos informar a localização das entradas do túnel e dos dutos de ventilação. Mas continua sendo um palpite, a menos que a CIA ou o Mossad tenham informantes no Irã vazando os projetos. Isso não está fora de cogitação, porque suas operações de sabotagem no Irã são altamente avançadas. Mas só saberíamos disso após o fato. E mesmo que o direcionamento seja bem sucedido e os Estados Unidos da América atinjam a área certa, ainda é uma questão de quão profundo abaixo da terra essas instalações estão enterradas e quanto de concreto reforçado elas têm. O Irã construiu seus bunkers considerando a letalidade do Massive Ordnance Penetrator e tentando se defender contra ele. Apesar disso, vários relatórios indicam que as bombas Massive Ordnance Penetrator têm potencial, mesmo contra o bunker iraniano mais fortificado em Fordow. O local pode estar até 300 pés abaixo do solo, com camadas de proteção de concreto. Mas vale mencionar que o Massive Ordnance Penetrator foi projetado e modificado pensando especificamente na instalação de Fordow, no Irã. Os detalhes exatos de quão forte realmente é o Massive Ordnance Penetrator são classificados. Ademais, não é preciso destruir totalmente a instalação nuclear em si. Também é possível desmoronar as entradas do túnel, atrasando significativamente o Irã e potencialmente prendendo o pessoal dentro. Destruir dutos de ventilação e linhas de energia teria efeitos semelhantes. Mas a evidência mais convincente de que os atuais locais nucleares iranianos são vulneráveis é que o Irã estava construindo outro local. Os iranianos provavelmente notaram que Natanz e Fordow poderiam ser destruídos pelos Estados Unidos da América. O novo local, chamado Natanz II, está situado ao sul da instalação original de Natanz.
A construção começou após 2 ataques de sabotagem israelenses na planta original em 2020 e 2021. Imagens de satélite de 2023 mostram novas entradas de túneis sendo escavadas em uma montanha. Em 2025, o projeto estava perto de ser concluído, com o Irã estabelecendo um perímetro de segurança como uma das últimas etapas. Isso era um grande problema, pois a planta provavelmente estava fora do alcance dos destruidores de bunkers americanos. Com uma profundidade estimada de 260 a 330 pés abaixo de rocha sólida e várias camadas de concreto reforçado, nem mesmo a bomba Massive Ordnance Penetrator poderia ter violado isso. Natanz 2 pode ter motivado o ataque de Israel neste momento. Porque uma intervenção dos Estados Unidos da América pode parar o programa nuclear do Irã hoje. Mas em alguns meses, o Irã poderia produzir urânio de grau armamentista em Natanz 2, e ninguém poderia impedi-los. A questão é se os Estados Unidos da América vão intervir. Até agora, Israel apenas pediu ajuda aos Estados Unidos da América para a defesa. Em casa, o presidente Trump prometeu não iniciar novas guerras ao ser eleito. Mas um ataque com bomba Bunker Buster pode não ser considerado uma guerra em grande escala como as guerras do Iraque e Afeganistão que Trump se opôs. Eliminar o programa nuclear do Irã é muito diferente de uma guerra para mudança de regime. Há muito em jogo nessa situação. Após o ataque israelense, o Irã está buscando fabricar uma arma nuclear. E com Fordow em operação, isso pode se concretizar. Funcionários israelenses já disseram que sem a eliminação de Fordow, a Operação Leão Ascendente seria um fracasso enorme. Agora, você também poderia dizer que Israel não deveria ter começado isso se não pudesse terminar o trabalho sozinho. Por isso, Israel afirma publicamente ter outros meios para lidar com Fordow, que poderiam incluir sabotagem ou um ataque cibernético, mas até agora nada foi visto. Aparentemente, eles realmente necessitam dos Bunker Busters americanos. Isso seria confuso, pois inicialmente os Estados Unidos da América pareciam se opor às ações de Israel. Israel não deve atacar o Irã sem o apoio dos Estados Unidos da América, pois precisam desse suporte para que a missão seja bem-sucedida. Mas pode ser uma jogada estratégica de Netanyahu. O ataque coloca Trump em uma posição desconfortável, porque ele não pode deixar o Irã desenvolver uma arma nuclear, mesmo que ele não queira intervir. Israel escalou tanto a situação que ele pode ser forçado a isso, e está tendo um efeito porque Trump está mudando sua retórica e pedindo a rendição incondicional do Irã. Mas existem algumas outras teorias. Rumores são de que Trump sabia do ataque o tempo todo e que ele deu luz verde a Israel por causa das falhas nas negociações nucleares com o Irã. Aparentemente, ele só fingiu ser contra publicamente para que o Irã se sentisse seguro e não se preparasse. Isso indicaria que os Estados Unidos da América planejavam atacar Fordow, caso o Irã não cedesse, alinhado com a política de paz pela força de Trump. No entanto, mesmo quando Trump decide atacar, as consequências de um ataque americano ao Irã seriam graves. O líder supremo, Ali Khamenei, alertou que um ataque dos Estados Unidos da América terá consequências graves e irreparáveis. O Irã poderia responder atacando bases americanas no Oriente Médio, onde estão estacionados de 40 a 50 mil soldados americanos. Sua rede de procuradores, como Hezbollah, Houthis e milícias iraquianas, lutariam ao seu lado. Se a situação fugir do controle, os iranianos poderiam fazer algo muito mais prejudicial. Eles poderiam tentar bloquear o Estreito de Hormuz, impedindo as nações do Golfo de exportar petróleo. Isso aumentaria muito os preços globais do petróleo, levando a uma crise econômica mundial. Enquanto isso, o Irã também poderia instruir os Houthis no Iêmen a intensificar ataques ao Estreito de Bab el-Mandab, interrompendo outras rotas comerciais vitais. E o que o Oriente Médio realmente teme é que o Irã comece a atacar instalações de petróleo no Golfo para causar mais interrupções. Em suma, uma intervenção dos Estados Unidos da América no Irã é arriscada e indesejada, mas pode ocorrer caso o país insista no desenvolvimento de armas nucleares. Obrigado por assistir! Inscreva-se para receber mais notícias como esta!